Olá, tudo bem? Então hoje a gente conversa sobre livros clássicos que são super fáceis de ler. Eu separei alguns títulos de autores super conhecidos, mas que têm um texto muito acessível. Então, se por acaso lá na época da escola você teve uma má experiência com esses livros, pode ir deixando isso de lado, porque esse universo é gigante e com certeza vai ter algum livro que você vai gostar. E mais do que isso, você vai se apaixonar por essa literatura. E para começar, eu já vou falar da temida por muitos literatura russa. Fiquei um pouco na dúvida de qual autor russo eu iria indicar para vocês, mas eu acabei optando por Tolstói. Mas para quem ficou curioso aí, o outro autor que eu gosto muito, acho muito legal para quem está começando nos clássicos, é o Anton Chekhov. Então fica aí de dica extra para vocês os contos do Chekhov. Mas vamos falar então de Tolstói, que tem novelas maravilhosas, e hoje eu vou indicar para você Felicidade Conjugal. Eu tenho essa edição aqui da Todavia que tem 4 novelas, tá? Mas eu vou deixar a capinha aqui da editora 34, tá? Que tem só esse texto. Aliás, A Morte de Ivan Ilitch é outra novela que eu acho maravilhosa para você começar. Só que como eu falo direto dessa novela aqui no canal, eu até vou deixar o link aqui de um vídeo que eu comento bastante sobre essa novela. Eu vou comentar hoje sobre Felicidade Conjugal, que também é um texto maravilhoso. Em Felicidade Conjugal, a gente já encontra uma das principais características do Tolstói, que é contrapor os sentimentos dos seus personagens, as expectativas que eles criam e a ideia que eles têm de si próprios, e ele confronta tudo isso com a realidade. E aí é um choque muito grande e a gente vai ver como os personagens então lidam com tudo isso. E nessa história especificamente, a gente vai conhecer uma jovem, ela não tem nem 20 anos, então a gente vai acompanhar a vida dela antes e depois de seu casamento. E o que já chama muita atenção nesse texto, gente, é que ela vai narrar a história. Então é um Tolstói jovem, lá no seu começo de carreira, escrevendo como fosse uma mulher. É impressionante como ele consegue fazer isso, né? O poder de observação que o Tolstói tinha. E mais ainda, gente, o Tolstói na época era solteiro. E ele fala ali do dia a dia de um casamento que você fica assim de queixo caído. Tudo isso porque, gente, vocês vão perceber que o Tolstói é um dos poucos escritores que conseguem entrar totalmente em contato com as emoções humanas. É realmente impressionante. Na história, então, a gente vai ver que essa jovem vai se casar com um amigo da família, quer dizer, com um homem já conhecido, e ela cria, claro, uma expectativa muito grande com o seu casamento, e depois as coisas não vão andar muito bem. E eu até separei aqui um trechinho do livro que eles estão tendo uma discussão, só para vocês terem um gostinho aqui da escrita de Tolstói. Nessa briga que o casal está tendo, o marido vai dizer assim: ora essa, você se sacrifica, enfatizou especialmente essa palavra. E eu também me sacrifico. O que pode ser melhor que isso? Uma batalha de generosidade. O que mais se pode esperar da felicidade conjugal? Daí então essa primeira dica aí, ó, de um livro maravilhoso para vocês. Agora eu vou falar de um autor que também é muito querido meu, que é o Charles Dickens. E esse aqui é um conto de Natal. Esse texto, como vocês veem, né, um conto super curtinho, é incrível, gente. É maravilhoso. É daquele livro, assim, que você pode ler com seu filho, por exemplo, que vai ser, assim, uma delícia. E é claro que você pode ler esse conto em qualquer momento do ano, mas eu confesso que no Natal é maravilhoso. Eu até vou reler esse ano. Essa história aqui, então, vai se passar na véspera de Natal e a gente vai conhecer um senhor, assim, que é bem rabugento, bem avarento. Ele tá lá no escritório dele, ele só pensa em trabalho, ele não tá nem aí com o Natal. E ele vai ter tantas lições que, olha, a vida dele vai mudar completamente. Tudo isso acontece porque numa noite ele vai receber o fantasma do seu sócio, sim, que havia falecido já há algum tempo. E aí o sócio anuncia para ele que ele está indo pelo mau caminho, que ele está indo por um caminho parecido com o que ele próprio fez e se arrepende. Ele não quer, então, que o Scrooge, que é o nome desse senhor, tenha o mesmo fim que ele. E para isso ele vai receber a visita de 3 fantasmas. E aí, então, a gente vai ver as lições que ele vai aprender. A princípio, claro, ele vai relutar, mas a gente vai ver que é um texto muito legal, que faz a gente refletir muito. E, nossa, é uma maravilha. Não é à toa que é um livro super conhecido do Charles Dickens. Outro clássico que traz uma mensagem incrível é Cartas a um Jovem Poeta, que eu li nessa edição aqui, que eu comprei o e-book, mas me arrependi de não ter comprado o livro físico, porque essa edição tá muito caprichada, gente. Essa edição que saiu para a editora Planeta traz as cartas do Hilke, que foram publicadas em 1929, e as cartas do Capus também, que a gente não tinha acesso. O Hilke, então, era um poeta super famoso, e o Capus era um jovem que gostaria também de ter os seus poemas publicados e estava numa academia militar.
E um dia ele descobre que um dos seus professores também havia sido professor do Hilke. E a partir daí ele cria coragem de escrever uma carta então para o Hilke e vai começar então a correspondência entre eles. E a cada aula que o Hilke dá para ele e para a gente também, são cartas belíssimas que vão fazer você pensar muito na sua vida, especialmente se você for jovem, então você vai tirar mais proveito ainda. Eu gostaria muito de ter lido esse livro lá na minha adolescência, mas enfim, em qualquer momento da vida, é claro, a gente pode tirar muito proveito desse livro. No livro, a gente só não tem a primeira carta, né, que o Capus enviou para o Hilke, mas depois toda a correspondência dele está ali. O Capus vai perguntar muitas coisas para o Hilke, vai mostrar assim quais são as suas dúvidas, tanto em relação à sua carreira como militar, como também uma almejada carreira como poeta. E o Hilke, então, vai com paciência ali conversando com ele e é muito legal. E além disso, gente, nessa edição, vocês também vão encontrar um artigo muito bonito que o Capus escreveu, também há poemas dele e um texto do Freud. Essa edição realmente está muito caprichada, eu indico demais para vocês. Agora eu vou indicar para vocês um texto muito gostosinho, muito legal de ler, que é O Pai Goriot, do Balzac. Agora a gente vai para a literatura francesa. O Pai Goriot é aquele clássico assim muito tranquilo de você ler. Essa história vai se passar em uma pensão, então vão ter assim vários personagens, mas nada que vai confundir a gente não. São tipos diferentes assim de Paris, então é um texto bem agradável. E lá então está o Pai Goriot, que já é um senhor e ele vive lá sozinho. Ele é viúvo, mas ele tem duas filhas. E essas duas filhas são a razão da vida dele. E a gente vai descobrindo então no decorrer do livro qual é a relação dessas filhas com o pai. A gente não vai ficando nada feliz com o que a gente vê, porque elas estão vivendo bem, estão casadas, enfim, e elas deixam o pai meio de lado, sabe? Mas o pai continua assim, com toda a devoção por elas. E aí na pensão a gente vai conhecer outras pessoas também, como um jovem chamado Eugène de Rastignac. Esse personagem aparece em outros livros do Balzac, tá? O Balzac tem essa característica. Mas não fica nada solto no livro não, tá? É uma história assim, bem fechadinha. E o Pai Goriot vai chamar a atenção desse jovem, porque lá na pensão o Pai Goriot acabava sendo alvo assim de zombaria, por N motivos assim que a gente vai vendo na história. E o Rastignac acaba se aproximando dele e conhecendo também suas filhas, ele até vai se apaixonar por uma delas. Só que esse jovem é muito ambicioso, e aí a trama vai se desenvolver também com um vilãozão que tem nessa história. Enfim, como eu disse, é um texto muito tranquilo de ler, que vai te envolver e faz você se importar muito assim com a história, principalmente com o Pai Goriot. Agora vamos falar de literatura brasileira. Eu tenho que te indicar O Alienista, de Machado de Assis, que é um conto barra novela. Algumas pessoas falam que é um conto, outras pessoas falam que é uma novela, enfim, o que importa é que é um texto maravilhoso. Eu tenho ele aqui nessa edição que reúne contos, né, do Machado de Assis, então aqui ele tá como um conto, mas você encontra também esse texto em edições assim que ele é publicado separadamente. O Alienista é o tipo do texto que te faz refletir tanto, e ele é escrito de uma maneira assim tão legal, que você realmente se envolve com a narrativa. Alienista, então, era um psiquiatra, né, da época, e a gente vai refletir muito nesse texto sobre o que é uma pessoa louca. Quem pode ser considerado louco? Eu lembro que quando eu li esse texto, eu adorei e com certeza eu preciso reler e vou reler nessa edição aqui da Companhia das Letras. É um texto muito legal do Machado de Assis, então se você não gostou de Memórias Póstumas ou de Dom Casmurro, dá uma chance pro Alienista, que eu acredito que você vai gostar. E claro que nesse vídeo eu tenho que te recomendar um dos meus livros favoritos da vida, Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Esse já é um livro um pouquinho maior, mas é uma narrativa assim que não vai te cansar. Com certeza você vai se envolver com a história de Jane Eyre. Então aqui a gente vai acompanhar a Jane Eyre desde a sua infância, ela por volta dos 10 anos a gente vai conhecer como ela vive na casa de uma tia, com os primos, ela é órfã e ela está passando por maus bocados. Até então que ela vai para o internato e lá também ela vai sofrer bastante, mas aos pouquinhos a situação dela vai melhorando e até o ponto que ela vai virar uma professora dessa instituição. Só que ela fica um pouco cansada disso, né, de viver assim num local tão fechado. E ela tenta, então, conseguir um emprego como preceptora e ela vai conseguir. E ela vai lá trabalhar num casarão e ela vai conhecer um homem chamado Sr. Rochester. E talvez você já tenha ouvido falar desse casal aqui, dá o que falar. Então muitas pessoas vão detestar o Sr. Rochester, mas a Jane Eyre realmente o vê com outros olhos. E aí ela vai ter que tomar várias decisões no decorrer do livro
E eu fiquei muito admirada, assim, com a coragem dela, com a sua firmeza de caráter também. É o tipo de personagem que você gosta muito de acompanhar, ver a sua evolução. Esse é um livro também que traz aqui um segredo, você vê que tem alguma coisa errada nessa casa que a Jenner está trabalhando, então você fica naquela expectativa do que vai acontecer também. É muito, muito legal esse livro. Claro que eu tinha que recomendar para vocês. Outro livro que eu vou comentar com vocês, nem tá aqui comigo porque eu emprestei para minha mãe. E é de uma irmã da Charlotte Brontë, a Anne Brontë, que escreveu A Inquilina de Wattpell Hall. Esse clássico também é muito legal para você ler. Ele não tem uma narrativa difícil, a gente vai conhecer a história, então, da Ellen, que é uma jovem que vai se casar, assim, com um homem terrível, gente. Mas a princípio a gente vai conhecer a Ellen morando num casarão que estava, assim, meio abandonado, e ela morava apenas com o filho e uma empregada. Então as pessoas ali daquele vilarejo achavam até que ela era uma viúva. Só que a gente vai vendo que não é bem assim, e a gente vai conhecer então a história da Ellen e por que então ela está morando ali. Esse livro é muito legal porque ele mostra assim, uma coragem da Anne de abordar temas assim tão fortes para a época, que esse livro com certeza merece ser lido por muitas e muitas pessoas. Agora eu vou indicar para vocês um livro que eu li recentemente, então não quero que você demore tanto para ler O Grande Gatsby, como eu demorei. Esse livro é do Scott Fitzgerald, já um clássico, né, do século XX, foi publicado em 1925, e é uma história já bem famosa, né, tem adaptações para o cinema, e a gente vai conhecer esse homem assim bem misterioso e muito rico, que é o Gatsby. Ele mora numa mansão e ele está sempre dando muitas e muitas festas, chama realmente muita atenção. E o vizinho dele, que mora numa casinha assim bem mais simples, que vai contar essa história pra gente. E aí a gente vai ficar sabendo também da Daisy, que é prima de segundo grau desse vizinho do Gatsby e é o grande amor desse personagem. A gente vai ver que eles têm um passado em comum, mas eles acabaram não ficando juntos. E o Gatsby, então, quer reconquistá-la, mas a Daisy, a essa altura, já está casada, com uma filha, então, assim, é um momento totalmente diferente, porque esse livro mostra pra gente também a questão do pós-guerra, né? Então eles passam nos anos 20, a gente vai ver todo aquele estilo de vida, e essa geração, então, que passou pela Primeira Guerra Mundial. É um livro muito interessante e com uma leitura super fluida. Agora deixa eu indicar mais um queridinho meu para vocês, O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Uma novelinha, né? Um texto bem curtinho, mas muito legal, super famoso e uma delícia de ler, gente. Esse livro vai trazer elementos assim de suspense, de mistério, sabe? É muito legal. Então aqui a gente vai conhecer um médico, o Dr. Jekyll, que tem um amigo, vamos falar assim, que é o Sr. Hyde, muito, muito esquisito. E aí coisas vão acontecer aqui nessa trama e a gente vai descobrir que ele deixou a sua herança para esse homem. Então, tudo fica mais estranho ainda, né? Por que ele fez isso? E muitas coisas também acontecem aqui, né, que podem comprometer, então, o Sr. Jekyll. Mesmo que você já saiba o que se passa aqui nessa história, por favor, leia o livro, porque é uma escrita muito legal e de forma alguma, assim, você saber o que ocorre aqui vai estragar a sua leitura. E por fim, eu quero te indicar um clássico muito, muito conhecido, mas não é à toa, não. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, é um livro realmente que chamou muito a nossa atenção e ele me fisgou pela ironia da escritora. Eu amo a ironia desse livro, ele já começa assim com uma frase super irônica e a gente vai conhecer muitos costumes da época, a situação da mulher, então a gente vai entrar ali no convívio de um casal que tem 5 filhas e na época as mulheres não tinham direito à herança. Então, claro que o pai fica preocupado ali com o futuro das filhas, porque a herança dele vai para um sobrinho. A gente vai ver ali que as filhas têm personalidades muito diferentes e a grande protagonista, posso falar assim, é a Lizzie, a segunda filha, e ela ali que vai viver mais algumas situações de orgulho e preconceito. Mas isso a gente vê também em outros personagens, é que realmente, né, o casal Lizzie e o Mr. Darcy, né, super conhecidos, vão chamar realmente a atenção da gente nesse livro. A princípio, eles não vão se dar nada bem. Quando eles se conhecem, realmente há esse pré-julgamento, né, esse preconceito, também várias situações ali de orgulho, mas no decorrer da história a gente vai acompanhando então o relacionamento entre eles, que aos poucos, né, vai acontecendo ali, eles vão se aproximando, e é um livro muito gostoso de acompanhar. E também há subtramas, como uma irmã mais nova da Lizzie que vai aprontar bastante, enfim, é um livro muito gostoso de ler. E caso você ainda não tenha lido, dá uma chance que eu acho que você vai gostar. E é isso, gente. Eu falei brevemente sobre esses livros. Eu espero que algum tenha te interessado.
Se você já leu algum desses livros, comenta comigo, diz o que você achou. E eu espero encontrar vocês aqui no canal num próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!